Estamos instalando o quadro da minha filha aqui, né, pai? Deu. Ô, Diego, vê se hoje não faz barulho aí. Hã? Vê se Ah, hoje não, não faz... Te contar, pai. Tô ralado, só eu mesmo. Eu falei pra minha filha que o Alex não quer hoje ver a novela. Cadê as folhas? Aqui. Boa noite aí, pessoal. Fala aí. Fala, Marcão. Beleza? Beleza? Ajuda aqui, Deus. Tudo mofado. Ai, ai. Tá aturando na festa, Alex, não sei se tu já começou a aula, mas tá sem som aqui, viu? Não, ainda não comecei, não. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Boa noite. Noite. Então, vamos retomando nossa aula.
né? Agora não falta muito. A gente está nessa segunda etapa da disciplina de fabricação 1. Ok? Então, a aula de ontem, agora há pouco já inseri já no YouTube, tá? Então, ontem a gente começou a parte de fundição, né? Então, quanta coisa a gente nem chegou a falar dos processos de fundição e quantos termos técnicos, né? A gente falou ontem, coisas, né, que técnico tem que saber, né? A gente viu, o que a gente estava falando? A gente viu lá a parte de história, né, da fundição, isso aí é curiosidade só. A gente viu o conceito do processo de fundição, que vai ser aquecido o metal até ficar líquido, né, em ponto de fusão, e vai ser vazado, ao termo, né, dentro de um molde, né, isso tudo a gente vai detalhar, né. A gente viu desvantagens, né, quais são as desvantagens do processo de fundição. O acabamento é ruim, né, ele é áspero, ou seja, são coisas que você já tem que saber. Se o acabamento é ruim, a rugosidade é alta, né? Assim como a tolerância dimensional das peças fundidas é alta. Ô Alex, eu tô sem áudio aqui da tua aula. Mas tá com o áudio ativado. Deve ser... Quem é que falou? Quem falou? Quem é que tá sem áudio? O professor tá perguntando. Eu acho que foi o Bruno, cara. Mas se ele tá sem áudio, ele não vai Sem áudio conseguir ele não vai escutar. ouvir. Oi, Alex. Patrick, foi o Giovanni? O meu áudio tá ativado. Deixa eu ver aqui. Giovanni, tá escutando? Tem que avisar para ele ativar o áudio dele, porque se o resto da turma tá ouvindo é porque o problema não é no software, nem comigo. Quando é um ou outro aluno, ele provavelmente não ativou o áudio dele. Ok? Então vamos seguir. Então, coisas importantes que a gente viu ontem, né? Desvantagem do processo de fundição, né? Esse que é o problema, já perdi a linha de raciocínio. Acabamento ruim, ou seja, rugosidade alta. Tudo que tem, numa peça que tem rugosidade alta, o acabamento é ruim, é mais áspero, né? Se uma peça tem tolerância dimensional alta, o que quer dizer? Tem? Usinar ela, né? Melhorar o acabamento. Não. Eu não estou falando de usinagem. Pessoal, lembra? Técnicos, termo técnico. Eu em nenhum momento estou falando de usinagem, eu estou falando de fundição. O que quer dizer uma peça? O que quer dizer uma peça com tolerância dimensional alta? Não falei intolerância. Entendi o senhor falar se ela está rugosa, o que tinha que fazer. Não, a minha pergunta, pela terceira vez que eu estou perguntando, o que quer dizer uma peça com tolerância dimensional alta? Que vocês já eram para saber. O que com tolerância dimensional alta significa que a tolerância, o aceitável dela, acima ou abaixo, é um padrão alto. Ou seja, o erro é maior. Ele não varia mais a dimensão? Então, isso vocês têm que saber já. Então, isso é um segundo defeito da fundição, além da rugosidade alta e o acabamento ruim áspero, que a tolerância dimensional é alta, ela varia até 1 milímetro, para mais, para menos, dependendo do processo, meio milímetros, mais de precisão, mas nunca vai conseguir 0,1 de tolerância ou algo assim. Ok? Assim como a gente viu ali os defeitos, né? A cristalização, né? Na questão do tamanho do grão,
cuidado, né, de tudo aquilo que a gente falou, que nada aquilo é bobagem. É influenciado pela velocidade de resfriamento, porque nas paredes do molde vai resfriar mais rápido, vai solidificar mais rápido, vai ter variação de grão. Os grãos vão se desordenar, né? Então a peça pode ficar mais porosa, então tende mais a trinca, esse tipo de coisa. A gente viu contração. O que é na fundição o segundo efeito? Contração, que a peça diminui de tamanho. Importantíssimo que a gente viu ontem. Se eu tenho uma matriz lá com uma medida de uma peça, quantos em milímetro a peça vai diminuir? Em função do material. A gente fez um exemplo de um molde com uma peça em ferro fundido cinzento, e um segundo exemplo que a gente calculou, e se fosse o alumínio, baixou tantos milímetros, a peça ficou com, sei lá, 100 e poucos milímetros. Isso é importante, né? São coisas que vocês têm que saber. Assim como concentração de impurezas, que a gente falou lá do aço 1020, que tem lá o silício, manganês, enxofre, enfim, que pode ter variação dessas impurezas, né? Assim como desprendimento dos gases. Relembrando uma coisa da contração, né? O que é a contração? Que reduziu o tamanho da peça quando se solidificou. O que era o vazio lá que a gente falou? Que quando a peça reduziu de tamanho, ela não fica reta, ela fica curva para dentro, aquilo é um vazio, né? E o desprendimento de gases, né? Que de alguma forma, que é o que a gente finalizou ontem na aula, o molde tem que expulsar esses gases, porque pode até haver um pouco de variação de composição química, mas o principal é formar bolhas dentro da peça. O que é uma bolha dentro da peça? É uma parte da peça interna que não se olha a olho nu, que não tem material. Então a tendência é trincar, é quebrar ali. Ok? Alguma pergunta até aí? Certos que não? Então, vamos seguir o baile. Então, antes da gente ver os processos de fundição, né? Vamos ver um videozinho até para enxergar alguma coisa melhor, né? Um vídeo introdutório de fundição. Aqui, só por curiosidade, isso aqui vocês vão aprender no módulo 2. Isso aqui é uma fresadora que faz usinagem, né? Uma fresadora ferramenteira de eixo vertical. Segundo módulo. Eu estava aqui dando um trato nessa máquina e estava pensando. Sempre que a gente pensa em mecânica, a gente pensa máquina. É máquina grande, máquina pequena, máquina automatizada, máquina simples, todo tipo de máquina. O que a gente nem sempre se dá conta é de como os processos de fabricação também são importantes para a mecânica. Sabia disso? Se não sabia, vai ficar sabendo agora, na nossa segunda teleaula do curso de processos de fabricação. Vamos nessa? Nesta teleaula, a gente vai aprender um dos principais processos de fabricação. É aquele processo que dá origem aos produtos de metais, a fundição. Você vai aprender o que é a fundição, vai aprender para que ela serve, vai conhecer a origem e as vantagens desse processo. Pronto para descobrir a fundição? Então, arregace as mangas, ou melhor, ponha o capacete, os óculos de segurança, as luvas e as botas, porque a coisa a partir de agora vai esquentar. Existem muitos processos de transformação dos metais e das ligas metálicas em produtos. E você já deve ter ouvido falar na maioria deles. Conformação mecânica, soldagem, usinagem.
Mas um dos processos mais antigos e também um dos mais versáteis que existem é a fundição. A fundição pode trabalhar com os mais variados formatos para a produção de peças em metal. Por isso, ela é o processo mais versátil que existe na produção de peças de metal. Mas, afinal, que processo é esse? Fundição é um processo de fabricação de peças metálicas, no qual o metal líquido preenche a cavidade de um molde com o formato e as medidas certinhas da peça que se quer fabricar. Você está vendo como é um processo simples? É que a fundição é um processo de fabricação inicial que permite a produção de peças com formas praticamente definitivas e com limitações mínimas em termos de tamanho, de forma e de complexidade. É também pelo processo de fundição que são fabricados os lingotes. Está por dentro? Essa peça que acabou de ser fundida, que você está... Ó, ontem a gente falou, né, do lingote, né, que é a primeira peça, né, que é feita numa siderúrgica, que vai ter o alto forno lá, e lá, vazou, né, o aço líquido num cadinho para formar lá o lingote, tarugo, blocos. Daqui, depois que solidifica, vai para o Maguerdal para fazer barras, vigas, tubulação e chapa. Tá vendo aí? É um lingote. E é com os lingotes que a gente faz a conformação mecânica para obter as chapas, as placas e os perfis. Vocês devem estar pensando que todas essas peças, como bons produtos de um processo de fundição, que elas sejam de aço, certo? Pois estão certos. Mas acontece que o processo de fundição não trabalha somente com aço, não, senhor. Vários tipos de ligas são processados por fundição, desde que tenham, é claro, as propriedades necessárias para esse processo, como, por exemplo, temperatura de fusão, fluidez. Vocês estão por dentro desse assunto? Não? Pois então vão ficar agora. Temperatura de fusão é a temperatura em que o metal passa do estado sólido para o líquido. Fluidez é a capacidade de uma substância escoar com maior ou menor facilidade. A água, por exemplo, escoa com maior facilidade que o óleo. Agora que você já tem uma primeira ideia de que processo é esse, vamos dar um mergulho na história da fundição. Isso eu acho super legal. Conhecer a história dos processos de fabricação. Então, Caio, veio aprender um pouco de fundição também? Eu vim porque eu soube que é super importante o cara conhecer fundição se ele quiser ser um bom profissional de mecânica. E saiba que fundição não é um processo que começou ontem, não. Ele tem pelo menos 5.000 anos de existência. Tudo começou com a fundição do cobre, depois foi a vez do bronze, e mais tarde é que começou a fundição do ferro. Você sabe, o ferro exige temperaturas de fundição mais altas, mas com as descobertas da Revolução Industrial, com o forno cubilot, com os fornos elétricos e ainda com a mecanização do processo, a coisa avançou ainda mais, até chegar na fundição do aço. A tecnologia da produção do aço foi aperfeiçoada no século XX e o aço, como você sabe, está presente em vários produtos industriais, desde pequenos eletrodomésticos até estruturas de grande porte, como é o caso deste viaduto aqui. Agora, a origem dos principais equipamentos de fundição que tornaram possível a produção do aço está mesmo na Revolução Industrial. Tudo isso faz a gente pensar na importância da fundição, que é o processo que está na base de tudo isso. Veja, sem a fundição, seria impossível pensar na existência de máquinas industriais, máquinas ferramenta e máquinas agrícolas. Está compreendendo a importância da fundição? E a fundição, na verdade, está parecendo um processo bem simples. O princípio dela é simples mesmo. Mas existem outras vantagens da fundição em relação a outros processos de fabricação mecânica. Quais vantagens, por exemplo? Bom, os outros processos de fabricação utiliza como matéria-prima produtos semi-prontos, chapas, barras, perfis, tubos, fios, arames, produtos que requerem uma série de etapas de fabricação antes de serem transformados numa peça. E a fundição parte direto do metal líquido, né? Isso mesmo. A fundição não necessita que a matéria-prima passe por uma série de etapas anteriores, porque a matéria-prima dela é o metal fundido. Agora, essa é apenas uma das vantagens da fundição. Tem outras para você aprender. Outra vantagem da fundição é que ela pode ser de qualquer forma, interna ou externa. Basta imaginar e fazer o molde.
produção de peças muito pequenas de paredes bem finas. Uma fundição pode produzir peças que vão desde esse tamanho até peças gigantescas de várias toneladas. Vai depender da capacidade das suas instalações físicas. Outra vantagem da fundição, a automatização. A fundição permite um alto grau de automatização do processo. Se você precisar fabricar peças em série e mais rápido, eu aconselho a fundição automatizada. Mas existem outras vantagens para a gente mostrar, como, por exemplo, a tolerância dimensional. Está por dentro? Tolerância dimensional é a faixa dentro da qual uma medida pode variar. Para você ter uma ideia, imagine que um desenho especifica uma medida de 10 milímetros e tolerância. É legal ver essas imagens, né? Quando eu fiz meu curso técnico de projetista, eu trabalhava assim, né? Imagina quantas horas só para fazer um desenho. Dimensional de mais ou menos 1 milímetro. Isso quer dizer que a medida pode... Isso aqui já é um software, o AutoCAD, né? Lembra que eu comentei em desenho? Né? Aí entra em desenho técnico. variar entre 9 e 11 milímetros. E a fundição tem mais uma vantagem. A peça fundida pode oferecer economia de peso, porque pode se obter a parede do tamanho e do formato que a gente quiser. Dá só uma olhadinha nesse bloco de motor aqui. Tá vendo? Com a fundição, a gente faz a peça do jeito que a gente quiser. E de um jeito que outros processos não são capazes de fazer. Certo, cara? Certíssimo. Eu agora entendi por que os motores de carro são feitos em fundição. É porque eles são muito cheios de detalhe, precisam da versatilidade desse processo, tá certo? Isso aí. Sem a fundição, carro nenhum saía do lugar. O bloco de motor é uma das peças de maior complexidade feita por uma fundição, mas existem muitas outras peças como esta. E por falar em ligas metálicas ferrosas e não ferrosas, está na hora de você conhecer todo o processo de fundição, desde a matéria-prima até o produto final. Está na hora de você saber como é a fundição passo a passo. Tudo começa aqui na confecção do modelo. O modelo tem o formato aproximado da peça que vai ser... Tá, aqui, só por curiosidade, é isso aqui tudo a gente vai detalhar agora nos processos, né? Vocês vão saber o que se refere ao molde, que é o que recebe o metal líquido. Muitas vezes, quando tu tem que fabricar o molde, tu tem que usar peças modelo, principalmente molde em areia. Isso tudo a gente vai detalhar, tá? Aqui a gente só está olhando por cima. A partir dele é que vai ser construído um molde em que o metal líquido vai ser colocado e vai se solidificar e se contrair. O modelo pode ser feito em madeira, em aço, alumínio e em resina plástica. Dependendo do processo e quantidade de peças a serem produzidas, o modelo pode ser até feito de isopor, quando se quer produzir uma só peça. Depois do modelo, o próximo passo é a confecção do molde. Molde é o recipiente no qual vai ser colocado o metal fundido para a fundição da peça. Ele é feito de material refratário, quer dizer, resistente ao calor. Nesse caso, o material é areia misturada com um aglomerante. O molde é feito a partir do modelo. Depois que a gente tira o modelo, o molde fica oco. Tá? Isso tudo a gente vai detalhar. Ontem eu fiz alguns comentários. Existem vários processos de fundição para produção de encomenda de poucas peças iguais. Se usa molde em areia, que a gente vai detalhar. Então, o que ele fez aqui? Uma ponte rolante, ele ergueu a parte superior do molde e aqui está a parte inferior do molde em areia. Aí depois que fecha isso aqui, injeta o metal líquido, né? Muitas vezes por gravidade, depois solidifica, quebra toda a areia, quebra todo o molde. Tá? Isso aqui para menos encomenda, né? De peças iguais. Pronto para receber o metal vira a peça. Vamos dar mais um passo a caminho da fundição. Vamos ver como é que é a confecção dos machos. Baixa essa peça aqui, que também é feita de areia. O macho serve para formar os furos do vazio. Tá? E aí
quando a gente chegar em molde em areia, um dos principais, né? Aí a gente vai falar do molde, do modelo e o que ele está falando agora do macho, que é tipo de uns pinos que fica o pré-furo nas peças. Quando tu vai colocar uma espécie de uns pinos no molde, que é para ficar, depois que solidifica num disco, ficar um furo no disco, esse acessório é chamado de macho. E as reentrâncias das peças. Antes de fechar os moldes para receber o metal líquido, a gente coloca os machos. Daí, o molde está Ó, isso aqui é um molde em areia. Isso aqui é só curiosidade. Então, eles fizeram todo o processo, agora estão fechando o molde inferior com o superior. pronto para uso. Aqui você está vendo o forno onde é feita a fusão do metal. O metal líquido será despejado nesse cadinho que recebe e leva o metal até onde estão os moldes. Aí então chega a hora do molde receber o metal líquido. É a etapa que a gente... Aí aqui, o cadinho, né? Quando falar em cadinho na mecânica, é como se fosse um vaso refratário, vamos dizer assim, de concreto, que recebe o metal líquido e, graças a ele vaza o metal líquido para dentro do molde. chama de vazamento. Uma vez aqui dentro, o metal líquido vai assumir a forma do molde e vai se solidificar. Mas ainda tem mais. O próximo passo é a desmoldagem, ou seja, a retirada do molde. Ela é feita... Então, esse aqui é só bem superficial, né? Depois que o cadinho vazou, se solidificou e resfriou até temperatura ambiente, tu quebra, no caso só em fundição em areia, tu quebra todo o molde que sai a peça pronta. manualmente ou por processo mecânico, dependendo da fundição. Depois de fundida, desmoldada e resfriada, a peça vem aqui para o acabamento, para a limpeza e rebarbação, onde o pessoal tira as rebarbas e todas as sobras de metal, o que inclui os canais por onde entrou o metal líquido e os maçalotes, como esse aqui. A limpeza retira as incrustações de areia que restam no molde. O pessoal usa jatos abrasivos nessa etapa, com esse equipamento que você está vendo. E aí sim, a peça está pronta para continuar o seu caminho até o produto final. Está vendo, Caio? Essa é uma peça fundida por esse processo de fundição em areia que você acaba de conhecer. Eu achei curioso o molde ser feito em areia. É o processo mais utilizado em fundição, mas existem outros. Depende do produto que vai ser fundido. Exatamente. E para conhecer mais sobre isso, sobre as suas características e até os defeitos dos produtos fundidos, você já sabe. Já sei. Então, vou estudar na aula. Exatamente. O mesmo eu recomendo para você. Mas antes de estudar, então se a gente der uma boa revisada na teleaula de hoje. Atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu como é o processo de fundição. Você acompanhou todos os passos desse processo. Viu quais são as origens históricas dele, assim como aprendeu quais são as suas principais vantagens. Então agora, como você já viu que a fundição é um processo quente, está na hora de estudar. Porque senão a coisa vai esquentar para o seu lado, já que na nossa próxima teleaula a gente ainda tem muito que aprender sobre moldagem. Um abraço, bons estudos. Ok, pessoal? Então, ali, não vamos confundir as coisas, né? Ele falou ali, a gente não viu essa matéria ainda, né? Fundição em molde em areia. Aqui está falando processo de fundição, é um dos processos em areia. É o mais usado? Não dá para dizer que é o mais usado. Se a gente voltar em torneamento, em setores de manutenção, o torno usado não é universal. Por que é universal ou uma metalúrgica menor de poucas encomendas iguais? Não é? Então, na fundição, vai se usar a fundição em molde em areia, aonde a empresa que faz a fundição tem poucas encomendas de peças iguais. É o mesmo princípio. Porque aonde ter bastante encomenda de peças iguais, o molde é outro e o processo é outro. Aí é o molde em aço, a ferramenta, matrizaria. Ok? Qualquer coisa, dá um grito. O que houve que o Henry desapareceu? Só está Henry aqui.
Segue o baile. Processos de fundição. Em virtude do processo de fundição possuir inúmeras vantagens, ele abrange a indústria de transporte, comunicação, construção, geração de energia elétrica, agricultura, mineração, máquinas operadoras, enfim, a indústria em geral. Aqui foi infeliz esse comentário, né? Porque em fundição tem tudo, envolve tudo na mecânica, né? Desde um carro, carcaças de redutores, carcaças de máquinas e muitas peças, independente do ramo industrial. Na maioria dos casos, a fundição é um processo inicial, pois muitas vezes a obtenção das peças é praticamente definitiva ou a produção de lingotes, os quais sofreram outros processos de conformação mecânica. Cara, o que acontece? Depois que tu produzir uma peça por fundição, é óbvio que ela vai ter que passar por processo de usinagem, vai ter que passar, por exemplo, por torneamento, fresamento, mandrilhamento, furação, rosqueamento, né? Para onde vai ter os furos, as roscas, os encaixes, né? A fundição possibilita a produção de inúmeras formas com pequenas limitações em dimensões e complexidade. Aqui só citando, tá? Isso tudo a gente vai detalhar. Então, alguns processos, quando a gente falar em processos por gravidade, é quando o cadinho, tá claro o que é um cadinho? Pense sempre dessa forma, é o recipiente lá refratário, né? Vamos pensar assim, de concreto, né? Que vai receber o metal líquido do forno e o cadinho que vai derramar, vazar para dentro do molde. Então, acontece muito por gravidade, assim como a gente vai ver fundição por centrifugação, né? Por exemplo, se algo gira, a tendência é ir para a tangente, para fora, mas isso a gente vai ver. Existe fundição de precisão, né? Eles chamam de microfundição, né? E aqui está só repetindo da centrifugação, mas isso a gente vai detalhar. Independente do processo escolhido, devemos considerar os seguintes passos antes de falar dos processos. Desenho da peça. Ontem eu fiz vários já comentários sobre o desenho da peça, que o técnico, né, o projetista, vai ter que tomar cuidado. O Gabriel está dormindo? O que eu tinha falado? Que cuidado com a contração da peça. Pessoal, eu lembro que eu digo para vocês, anotem tudo, nada é à toa. Aquele ali de quantos milímetros vai reduzir depois que a peça sai do molde é importantíssimo. Por quê? Porque o desenhista vai ter que tomar cuidado, vai ter que fazer um desenho separado lá para fundição, né? Porque o desenho que ele tem lá da polia, que eu tinha comentado ontem, é o usinado, é o final, né? Imagina se ele manda o desenho da polia usinada e aí ela vem menor e o sobremetal para tirar na usinagem não vai conseguir. Só que aqui, nessa parte, vai ser além disso daí. Tu vai ter que tomar cuidado no formato, porque o molde tem a parte inferior, ele é bipartido, né? Ele tem a parte inferior e superior. Então, dependendo da forma, quando abrir o molde, pode trancar, se não for em areia. Projeto do modelo, aí em molde em areia, mas a gente vai detalhar. Confecção do modelo, que é a peça protótipo, vamos dizer assim, para fazer o molde. Como se faz moldes, fusão do metal, o vazamento do molde, né, que é o metal líquido dentro do molde. Depois que a peça sai do molde, né, o que acontece? O molde ele é bipartido em duas partes. Então, na parte da peça onde se une as duas partes do molde, vai ficar uma rebarba. Então, por isso que ele falou lá em limpeza, rebarbação e controle de qualidade. A etapa que distingue os vários processos de fundição é a moldagem, ou seja, a confecção do molde. Porém, antes de discutirmos separadamente cada processo, devemos fazer algumas considerações a respeito dos desenhos da peça e o projeto do modelo. Então, desenho de peça, um dos comentários eu já fiz, cuidado com a contração, e aquele cálculozinho que a gente fez ontem é importante.
No processo de uma peça ser fundida, deve ser considerado os fenômenos que ocorrem na solidificação do metal do molde. Um deles eu já falei, que vocês já sabem, a contração, para que eventuais defeitos sejam evitados. A princípio, considerar estrutura dendrítica resultante, aí influencia nas partículas, mas depois a gente comenta. Tensões residuais de resfriamento. Ontem eu comentei sobre tensões, né? Cantos vivos, essas coisas. Espessura de paredes, tem que tomar cuidado, porque o que acontece na fusão, às vezes, se a peça tem um rasgo pequeno, o metal líquido não chega naquela parte, então tem um tamanho mínimo, não pode ser muito pequeno, porque senão o metal líquido não vai chegar ali. E regiões de difícil preenchimento, que eu falei. Evitar variações bruscas de seções, e cantos vivos. O que é um canto vivo numa peça? É o canto os fechado 90 graus aí. É o canto de 90 graus. Espera aí, só um minuto que eu vou ligar o meu fone aqui. Por favor. Quê? Aquele canto de 90 graus que fica ali. Isso, é o canto geralmente a 90 graus da peça. Por que o canto vivo é problemático? Porque ali tende a criar uma trinca. E aí ocorre a ruptura da peça. Quando a gente fala ruptura da peça, ocorreu uma trinca e vai quebrar. E o canto vivo favorece a trinca. E geralmente é a 90 graus. Então, esses desenhos aqui é importante, porque ontem eu falei que o projetista tem que fazer um desenho separado para a fundição por causa da contração. Aqui, o que está dizendo? Se tu está fazendo essa peça aqui, por que aqui está errado? Repararam que essa parte aqui, digamos que aqui é um diâmetro menor, aqui um diâmetro maior. Repararam que aqui é reto? Vamos acordar, Bruno? O Bruno está dormindo. Não tô... Trancou? Não, cara, tô vendo aqui, não tô dormindo nada. Então, aqui, ó, vamos lá. Vamos lá. Então, perdão, então. Pelo jeito, deu uma travadinha o teu vídeo. Então, aqui, ó. Aqui é reto, porque o projetista tem que tomar cuidado e não fazer partes retas na peça. Porque se o molde for em aço, ele é bipartido e vai se abrir. Quando abrir, o reto aqui tranca, começa a raspar e começa a trancar o molde. Então, o que ele está dizendo aqui que é o correto para essa mesma peça? Faz um pouco inclinado para facilitar a abertura do molde. Tá claro aqui? Assim, tá? Aqui tá superficial. Uma peça dessas, claro, além do canto vivo, né? Não é interessante ser reto esse rasgo, enfim. Por quê? Por causa da abertura. Um problema é o que a gente já comentou, o canto vivo, que pode gerar tensões de resfriamentos e o que está indicando aqui, ó, trincas, fissuras. Então, uma é o projetista fazer um raio de curvatura aqui. Segundo, é fazer, ó, ele está dizendo aqui, ó, ele fez uma curvatura, ainda não é recomendado, ele aumentou a curvatura, ainda não está bom. O bom é fazer uma inclinação. Por quê? Por causa da abertura, né, do molde. Por isso que esse formato é o ideal, o inclinado. Se tu tem obrigação depois na peça de fazer uma curvatura, faz por usinagem depois da fundição. Mas entenderam por que ele está dizendo aqui que o ideal é colocar inclinações na peça? Por causa da abertura do molde. Alguma dúvida até aí? Se não, sigo e deu. E é isso. Posso seguir? Pode. Então, vamos lá. Pode, tranquilo. Considerar uma espessura mínima das paredes da peça. Porque o que eu comentei agora há pouco?
muitas vezes o metal líquido, quando vai entrar no molde, se tem uma parte da peça que é muito fina, o metal líquido não vai conseguir acessar aquela parte, não vai conseguir entrar naquela parte. Aqui é tabela de livro, não dá para seguir. Então, quem projeta as peças ou até os moldes tem que tomar cuidado para partes da peça não ser muito pequena, porque senão o metal líquido não vai chegar ali. Paredes muito, que eles chamam, pode chamar também de orifícios, né? Paredes muito finas não são bem preenchidas com metal líquido, que eu acabei de falar. O metal líquido não vai chegar ali. Maior velocidade de resfriamento pode originar regiões de maior dureza. Então, aí pode acontecer uma espécie de uma têmpera, né? Tudo que resfria muito rápido, eu não comentei lá no processo de furação no torneamento, cuidado lá no aquecimento da broca dentro da peça, que pode temperar, porque é um resfriamento muito rápido. Então, se parte da peça é muito pequena, quando chegar um metal líquido, se o metal líquido conseguir chegar lá, é resfriar muito rápido. E aí aumenta a dureza. Não aumenta o carbono, aumenta a dureza, aí é têmpera. Porque maior velocidade de resfriamento pode originar regiões de maior dureza. Não tem nada a ver com carbono aqui. Ok? Então aqui, só por curiosidade, na página 73, tá fazendo algumas considerações. Ninguém precisa decorar isso aqui, eu nem sei de onde surgiu essa tabela. Até está aqui, ó, Chiaverini, né? Ontem eu falei sobre esse autor aqui, não me lembro de que país é, mas com certeza já morreu uns 200 anos atrás, que se usa muito esse livro para estudo em curso de engenharia. Ele fala muito de materiais. O que vocês têm que tomar cuidado, que partes pequenas das peças tem que tomar cuidado para não ser muito pequena, porque senão o metal líquido não vai chegar lá. Então está dizendo aqui, né, dimensões mínimas que deve ter em função do material, né? Ok? Então está dizendo aqui só um minuto. Deu. Então está dizendo aqui, ó, se tu está fundindo alumínio, se a fundição é por areia, os orifícios tem que ter no mínimo 3,175 a 4,76 milímetros. Curiosidade. Se for fundição em molde metálico, o que eu tinha comentado? Aí um molde em aço ferramenta para a produção de muitas peças iguais. Aí o orifício aqui o mínimo, né? Esse outro tipo de fundição a gente vai ver mais adiante, né? Sob pressão. Porque o que acontece nesses dois processos, o areia e o de molde de aço ferramenta? Esses dois são os mais usados. O metal líquido entra por gravidade. Chega o cadinho e derrama o metal líquido. Esse outro vai ter uma espécie de um cilindro hidráulico que vai empurrar, ajudar a empurrar o metal líquido para dentro do molde, né? E isso facilita, né, que preencha melhor todos os espaços da peça. Por isso que sob pressão, que vai forçar o metal líquido a entrar lá dentro, vai ser empurrado, digamos assim, os orifícios podem ser menores. Ok? Mas todos esses processos a gente vai falar. Aqui está só reforçando o cuidado para os orifícios, as partes da peça não ser muito pequena. Aí está falando aqui do cobre, ferro fundido, aqui o mais comumzão, cinzento, chumbo, magnésio e assim por diante. Ok? Aqui, isso aqui é irrelevante, não é a função. Seções mínimas, né, áreas mínimas. O principal aqui que vocês têm que saber que na hora de projetar uma peça para fundição, cuidado para a parte da peça não ser muito pequena, porque não vai chegar o metal líquido ali dentro do molde, né? Então aqui só algumas considerações de área que não é o principal, tá? Então evitar fissuras de contração do metal durante a solidificação.
Prever conicidade para melhor confecção do molde. Isso daqui foi aqueles desenhos que a gente viu anteriormente. Ao invés da peça ser reta, aonde vai abrir o molde, a peça tem que ser um pouco inclinada para não trancar o molde na abertura, principalmente o molde em aço ferramenta. O de areia não tem problema. Por que o de areia não tem problema? Porque para tirar a peça, como é que tu tira a peça do molde em areia? Tu quebra toda a areia e sai a peça pronta. Então, no molde em areia, olha o pulo do gato, como diz aqui. O molde em areia, se tu está projetando uma peça para molde em areia, tu não precisa te preocupar com conicidade da peça, inclinação da peça, porque tu vai quebrar o molde para tirar a peça. Tu vai te preocupar com a conicidade para moldes em aço ferramenta, que vai custar lá, sei lá, 40, 50 mil, se não for mais cada molde. Considerando os ângulos de saída recomendados. O que é esses ângulos de saída recomendada? A inclinação que a peça tem que ter para conseguir abrir o molde em aço ferramenta. Que é o que está dizendo aqui. Independente do formato da peça, evitar que a peça seja reta aqui nas duas partes. Porque quando abrir o molde, vai raspar aqui e tende a trancar. Então, tem uma inclinação mínima, né? Para facilitar a abertura do molde. Qual molde? O molde em aço ferramenta, de muitas encomendas de peças iguais. Vai ter esse problema do molde em areia? Não, porque para tirar essa peça no molde em areia, tu quebra todo o molde para tirar a peça. Então, no molde em areia, pode ser reto. No molde em aço ferramenta, tem que ser inclinado. Alguma pergunta? Então, seguirei. Tudo bem? Considerações sobre o desenho? Olha que Tranquilo. Olha que coisa boa, assim, ó. Qual o tipo de molde tu deve te preocupar em fazer inclinações da peça para facilitar a extração do molde? Hein? De aço ferramenta? Molde em aço ferramenta. O molde em areia, tu precisa te preocupar com inclinação? Não, porque tu vai quebrar todo o molde, que ele é de areia, para tirar a peça. Essa daí que é boa para cair na prova, Alex. Olha aí, viu? Mas esse é o esquema, pessoal. Não é só coisa de livro e decorar. É essas manhas que vocês têm que pegar. Porque se vocês pegar só isso, aí vocês estão numa empresa ou alguma coisa, eu tenho que fazer inclinação. Porra, mas será que é preciso para um molde em areia? Projeto do modelo. Tá, vamos lá. Aqui está um pouco adiantado, porque a gente não falou ainda, eu só comentei, né, de alguns processos de fundição. Vocês sabem que tem fundição de areia, só que a gente não detalhou, o fundição em aço ferramenta e o sob pressão, que nenhum a gente falou. O que é o modelo? O modelo é a primeira peça que vai servir para fabricar o molde. Ok? Qual o molde? Esse é o pulo do gato. Qual o tipo de molde que tu vai precisar de modelo? Só para molde em areia. Porque o que vai acontecer? Depois a gente vai detalhar. Vai ter uma caixa que tu vai botar areia, aí tu vai ter uma peça, muitas vezes de madeira, que tu vai colocar no meio para dar o formato no molde em areia. Então, só vai existir modelo para fundição em areia. Para fundição em aço, em molde, em aço ferramenta, vai precisar modelo? Não, porque o formato do molde vai ser feito por usinagem computadorizado, centro de usinagem, que é torno e fresador ao mesmo tempo. Tá claro?
essa primeira informação, Diego? Entendeu? Então, tu só vai precisar do modelo para fazer molde em areia. Então, como é em molde em areia, o que acontece? O molde em areia é mais artesanal, só que ele é bem mais barato, porque o cara vai... Peraí, começou a feira. Deu. O cara que vai fazer o molde, ele vai receber uma encomenda, sei lá, de no máximo 100 peças iguais, 50 peças iguais. Né? Digamos que ele tem na empresa que eu trabalhei, eles faziam encomendar, eu quero 200, 300 discos da fundição de areia para fabricar polia em ferro fundido cinzento. Aí o que os caras de fundição faziam? Eles primeiro fabricavam os modelos. Para quê? Para fabricar os moldes em areia. Então, o modelo não precisa ser do material da peça, que é o desenho lá que o projetista mandou para a empresa de fundição. Ele pode ser de madeira, só que vai ser menos preciso. Aí, dando um exemplo aqui, ó, eu nem me lembro que madeira é que eles usavam nessa empresa no norte do estado. E aqui dizendo cedro, embuia, perobá, pinho, compensado, eu nem entendo de madeira, né? Mas pode ser de madeira. Só que o que acontece? A madeira não é mais áspera? Então, se a madeira é mais áspera, a peça vai ficar mais rugosa. Ou seja, o acabamento vai ser pior. Tu pode fazer um modelo, o ideal, se tiver dinheiro, só que é mais caro, né? Tu pode fazer uma peça para cada molde, né, que é o modelo, em alumínio. O acabamento vai ficar melhor, a rugosidade é menor. E, em últimos casos, até em resina. Tá claro aqui nos materiais? Pode ser em peça única. O que quer dizer em peça única? Um molde pode fabricar só uma peça, como um molde pode fabricar 10, 20, 30 peças em um molde só, que a gente vai ver. Ou montadas em placas, para fabricar mais peças em um único molde. Deve ser considerados contração do metal de solidificar, nenhuma novidade, a gente viu ontem. Ou seja, o modelo deve ser maior que a peça. Claro, para quando diminuir, quando o metal líquido se solidificar e diminuir, vai ficar no tamanho da peça. Os valores de acréscimos dependem do metal ou a liga fundida, conforme a tabela. É aqui dizendo, né? Essa tabela aqui, a gente vai só olhar por cima, porque o que a gente viu ontem? O ferro fundido diminui tantos por cento. Não me lembro agora do valor de cabeça. O alumínio eu me lembro. O alumínio, desse livro, né? Diminui no tamanho 6%. Então, tu tem que fazer um modelo bem maior que a peça, que quando diminuir, considerando esses 6% do alumínio, fique na medida do teu desenho final. Ok? Aí aqui só curiosidade, o ferro fundido cinzento. Aí conforme o tamanho da peça, né, ele vai diminuir. Aqui é complicado de vocês enxergar. É melhor saber o percentual, 3%, 5%, em função do comprimento da tua peça. Aço fundido, ferro fundido, alumínio, magnésio, latão, bronze. O que está dizendo aqui para complicar, né? Um ferro fundido cinzento até 60 milímetros, ele vai diminuir 0,1 milímetros a cada centímetro. Não é difícil de enxergar isso, né? Se fosse, sei lá, 3%, já é mais fácil, que é o que a gente viu ontem. Vocês têm que saber aqui que o modelo que pode ser de madeira, alumínio ou resina, tem que ser maior para quando diminuir, contrair a peça, fique na medida que tu quer. Ok? Eliminar rebaixos e detalhes que dificultem a moldagem, né? Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Eu não falei agora há pouco que uma peça tem que ser inclinada,
que é o que está demonstrando aqui, para a abertura do molde superior em relação ao inferior, se for aço ferramenta, no caso, o que está dizendo aqui? Nesse caso aqui, é para molde em areia. Então, o que vai acontecer? Vamos, só para vocês entenderem, a gente não viu ainda o detalhe do processo. Isso aqui, digamos que tu fez uma peça em madeira, né? Tu vai fabricar o molde em areia. Tu vai pegar uma caixa de madeira, de fundição, lá depois a gente vai ver, vai preenchendo com areia, e aí essa peça aqui tu enterra ela até a metade. Aí tu vai pegar outra caixa de madeira, que tu vai fazer a outra metade, e aí tu enterra a outra metade. Muitas vezes está uma em cima da outra. Então, digamos essa peça aqui, ó. Tu bota a caixa de madeira aqui, enterra metade do modelo e enche com areia. Aí tu bota outra caixa aqui em cima, que é o molde superior, e bota mais areia e enterra a parte de cima. Quando se solidificar a areia, que vai se tornar, é como se fosse um cimento, vamos pensar assim dessa forma, tu não tem que abrir a caixa superior em relação à caixa inferior. Como é que tu... E outra, tu vai ter que tirar o modelo, né? Tu não vai ter que tirar a peça de madeira para entrar o metal líquido. Na caixa inferior aqui, como é que tu vai tirar essa peça se tem esse vazio aqui? Tu não vai conseguir tirar a peça. Então, o que está dizendo aqui, ó? Cuidado, não deixa esse vazio, por exemplo, porque tu não vai conseguir tirar o modelo do molde. Tu tem que deixar aqui reto para conseguir tirar a peça, o modelo de madeira do molde de areia. Tá claro aqui o que significa esse desenho? Posso seguir? Então, vamos fazer a chamada aqui. Alexandre não veio, André não veio, Antônio não veio, Ariel. Aqui, professor. Bruno. Presente. Diego tá aí. Euler. Aqui. Euler tá aí. Fernanda não veio. Gabriel tá aí, né, Gabriel? Ô, presente. Tá aí. Giovanni tá aí, tô vendo ele. Guilherme. Tô aqui. Tá aí o Guilherme. Henry. Tá na escuridão. Tô aqui, professor. Tô aqui, ó. Ian. Tô escutando. Tá ruim aqui. Te atrasasse hoje, Ian? Bah, hoje me atrasei. Isaac. Tô aqui. Jefferson. Tô aqui, professor. Jerry Lopes, tá aí. João. Tô aqui. Michael Guimarães tá aí, né, Michael? Presente. Aqui. O Moreira não veio. Marcos tá aí também, né, Marcos? Também, presente. Onde tá sem internet hoje? Milton tá aí. Pablo eu vi pouco. Cadê o Pablo? Aqui. Pablo Aqui. tá aí. Patrick. Tá aqui. Patrick tá aí. Tô aqui. E Rogério? Hã? Presente. Ah, agora sim, Rogério. Tá, pessoal. 8 horas, 8h20 retomamos.
Até daqui a pouquinho.
Bom, pessoal, vamos retomando. Vou tomar nossa aula. Toda a calma do mundo. Aqui tá. Aqui tá. Então, a gente está falando aqui vários conceitos, mas não se preocupem que na parte ali do molde em areia, o molde, o modelo, o tal do macho, isso a gente vai detalhar bastante no decorrer dos dias. Aqui só considerações em relação ao modelo, que envolve também o desenho da peça, né? Que a gente fez várias considerações aqui na página 75. Então, o que é o sobremetal na usinagem? Joga. O que é o sobremetal na usinagem? Joga, mano. Quem? É tudo. É todo aquele excesso que vai ser tirado depois, aquele excesso de material que vai ser retirado na hora da... E quanto que tem que se deixar para um torneamento ou algum outro processo de usinagem? 5 milímetros. O convencional é 5 milímetros, né? No terceiro módulo, se eu der fabricação 3 para vocês, a gente vai falar de retificação, né? Aí na retífica o sobremetal é menor, né? Porque a retífica ela é de precisão e o rebolo tira menos. Então, exceto na retífica, o sobremetal na retífica é em torno de 0,5 milímetro. Porque imagina, tirar 5 milímetros numa retífica é complicado. Então, mas até o momento, a gente falando num torneamento ou fresamento, né? Enfim, que vocês não viram ainda, sobremetal padrão é 5 milímetros. Aqui tem uma tabela, mas como é que vocês viram fazer? Bom, vocês não aprenderam que na fundição, quando a peça sai do molde, ela não contrai, que é um defeito, e diminui percentual em função do tamanho da peça? Então, se ela diminui, vocês tiveram que fazer considerações do desenho que ela diminuiu, tu tem que fazer um desenho que, além de considerar essa redução, tu vai ter que somar na medida mais 5 milímetros, caso aquela medida tenha que passar por usinagem. É isso. A gente não fez lá o último exercício ontem, que era do alumínio, que reduziu 6 milímetros? 6%? Então, a peça tem que ser maior 6%. Só que além desse da peça ou modelo, né, que a gente está dizendo, ela ser maior que 6%, porque quando a peça sair do molde, ela vai reduzir no alumínio, por exemplo, 6%, tu tem que somar essa medida mais 5 milímetros, caso essa medida tenha que passar por usinagem. Tá claro isso daí? Esse é o principal, não essa tabela. Então, seguirei. Então, aqui só curiosidade, né? Margens dimensionais recomendadas no modelos para prever usinagem. É complicado. Primeiro, bom, você já sabe que o material, cada material vai ter uma porcentagem que vai diminuir na fundição depois de solidificado e na temperatura ambiente. E vocês, como projetista técnico, vão ter que analisar que aquela medida correspondente da peça vai passar por usinagem ou não. Se passar por usinagem, vocês vão ter que somar 5 milímetros. Se não passar por usinagem, só considerem a contração, porque não vai passar por usinagem. Numa carcaça de redutor, as paredes deles não passam por usinagem, ela vai passar só na parte de encaixe de tampa. Então, naquela parte de encaixe,
que vai ter que ser fresado ou mandrilhado, aí soma mais 5 milímetros, o resto não. Ok? Aí, aqui é só curiosidade, né? Tu não pode seguir isso aqui. O que ele está dizendo? Margem é o que tu tem que somar. Ah, o ferro fundido. Tu vai somar esse 3,175? Não. Tu soma tudo 5 milímetros. Além de quantos por cento ele vai diminuir, se passar por usinagem, a medida correspondente, tu soma mais 5 milímetros. Que aí não dá erro. Porque essa diferença o cara da usinagem vai tirar. Não foi assim no torneamento? Ok? Aí aqui, né? Ferro fundido, aço fundido. Curiosidade. Por isso que materiais é importante, né? Aqui não está falando não ferrosos. O que eu falei para vocês desde o início dessa disciplina? Quem são os materiais ferrosos? Todos os ferros fundidos e todos os aços. Os ferrosos é todos os aços e todos os ferros fundidos. E os não ferrosos? Todos os metais que não são aço nem ferro fundido. Cobre, alumínio, bronze, titânio e assim vai. Tá claro? Sim. Então, vamos seguir aqui nas recomendações, né, sobre o modelo que vai ser aplicado lá para fabricar. Para que vai servir o modelo? Que pode ser de madeira, alumínio ou resina, que o mais comum é madeira. Ele vai servir para fabricar um molde em areia, que a gente vai ver. Então, tu tem que cuidar da divisão dele, como vai abrir, porque o molde em areia, tanto em areia como em aço ferramenta, ele vai ser em duas partes, né? Um inferior e um superior. Então, a gente viu ali várias considerações das peças em relação à inclinação, né? Para facilitar essa abertura. Então, a linha divisória, está se referindo aqui também, ou linha de partição entre ali o molde inferior e superior, representa a linha que divide as partes que formam a cavidade, né? O molde superior e o inferior, né? O todo é o molde. Ele é dividido em parte superior e inferior, independente do processo. Deve-se observar uma linha divisória reta, ou seja, um único plano que divide o modelo em suas seções superior e inferior, né? Então, aqui dizendo, né? Tem que ser considerado isso, né? Não está relacionando bem aqui, mas na tua análise da peça, vamos pegar aqui a B, que é mais simples, né? O que é essa linha divisória? Quer dizer que a caixa, a parte inferior do molde em areia, que é uma caixa em areia, tá nessa parte inferior, e vai ter outra caixa em areia, que é a superior. Quando tu projetou e fabricou o modelo em areia, tu tem que fazer essa consideração, né? Mas isso aí quem vai se preocupar mais é a empresa terceirizada de fundição em areia, ok? A consideração de vocês encomendando em relação lá ao desenho, quantos milímetros vai diminuir a peça. Aqui, ó, por que tem essa peça, essas inclinações para abertura da peça, enfim, para extração? Porque o que vai acontecer? Tu não vai usar esse modelo em areia porque o que tu vai fazer? Tu pega esse modelo em areia, esse modelo em madeira, né? Vai ter uma caixa inferior de areia, tu vai botando areia, enterra ele até a metade, né? Aí essa areia vai ser como um cimento, depois a gente detalha isso. Quando estiver seco esse molde inferior, tu saca, né, um modelo de madeira. Então, por isso que tem essas inclinações, para te poder retirar o modelo de madeira, né, para depois entrar, depois que tiver a inferior e a superior do molde de areia pronto, para entrar o metal líquido. Ok? Considerar o volume de produção para a escolha do material do modelo e de sua montagem em placa ou não. Eu não diria volume de produção, né? Se tu vai escolher ali se o modelo vai ser de madeira,
de alumínio ou de resina, né? Se tu pegar assim a fundição em areia mais comunzinha, né? Se é para custo baixo, é madeira. Eu vivenciei, né? Eu nunca trabalhei em fundição, né? Mas vivenciei como empresas terceirizadas da empresa que eu trabalhei. Eles usavam muito em madeira, só que em madeira vai tender a um acabamento pior, né? O ideal é alumínio, só que o alumínio é muito caro, né? Enfim, aí depende da empresa de fundição em relação ao modelo. Mas conhecimento adquirido do que se trata o modelo, né? Para te fabricar esses moldes inferior e superior em areia, né? E as considerações que a gente fez em relação a ele. Determinação à localização de macho. Então, quando tu falar em macho na fundição, ele serve tanto para um molde em areia, como de pouca produção, né, de poucas encomendas de peças iguais, como um molde ou uma fundição em matrizaria, né, que vai ser molde em aço ferramenta, de alta produção de muitas encomendas de peças iguais. Quem é o macho? O macho é uma peça, o que vai acontecer? Digamos que tu fabricou um modelo em madeira, fabricasse a caixa inferior de areia, ela se solidificou como se fosse um cimento, fizesse a superior, depois a gente detalha o procedimento, e está pronto, ok? Então, tu tem o molde inferior, o molde superior pronto. Aí tu tirou o modelo. Ficou esse vazio dentro do molde, não ficou? Digamos que aqui no meio tenha que ter um furo passante. O que tu vai fazer? Tu vai colocar uma peça cilíndrica, depois a gente detalha sobre ela, e ela vai ficar dentro do molde. Para quê? Quando entrar o metal líquido, não vai preencher aquela parte cilíndrica. O nome dessa peça nos moldes é macho. A função dela é ficar pré-furos na peça. Detalhe, né? Quando o cara de fundição colocar os machos para os pré-furos da peça, né? Os furos têm que ser menor, porque depois vai ter que passar por uma usinagem, uma furação para esse furo ficar preciso, né? O furo sempre menor. Para ter sobremetal para passar, por exemplo, aqui uma broca depois. Alex. Sim? É o Diego. Me diz uma coisa, menor, digamos o quê? 1 milímetro mais ou menos no diâmetro? Ou mais que isso? Considera a contração. Tá. Considera a contração. Né? A melhor dica que eu te digo é isso. Sei lá, essa peça é de alumínio e tu queria que o furo saindo da fundição fosse 10 milímetros. Aí tu pensa assim, bom, mas por causa da contração o furo não vai ser 10. Ele vai ser maior em função do material que vai diminuir. Porque assim como as medidas externas diminuem. Concorda, Diego? Sim. E a interna aumenta. Também, é. Não, é o contrário. A tendência é aumentar. É, a tendência é aumentar. É o contrário, aumenta. Então, sim. Tu tem que considerar isso aqui também, a contração de quando resfria e solidifica. Aí, se tu quiser, tu pode seguir o procedimento de sobremetal, sei lá, 5 milímetros, de repente para a broca até menos um pouco. Mas também vai ter que considerar sobremetal para passar a broca depois. Tá bom, mas primeiro a contração. Beleza. Mas o principal, do que se trata os machos nos moldes, entenderam que essa peça cilíndrica, um exemplo mais simples, ele vai ficar dentro do molde para quando entrar o metal líquido não preencher esse cilindro para ficar um furo na peça.
O nome disso nos moldes é macho. Ok? Alex. Sim, quem? Pablo. E Vai que falando que material eu te procuro. Dá o Pablo aqui. E que Eu. material utilizaria para fazer esse macho, para que ele não ficasse na hora da fundição, para ele desmoldar depois? Isso daí a gente vai falar, né? Ele tem que ser um material bem mais resistente, né? Que o metal líquido, porque senão vai fundir, né? Junto, vai deformar, melhor dizendo, né? Então, a gente vai detalhar isso, Pablo, mas eu diria assim, em molde em areia, ele é de uma espécie de material refratário, como se fosse um cimento. Em moldes de aço ferramenta, os moldes de aço ferramenta não são os aços liga especial de aço, então os machos podem ser de mesmo material. Depende do molde. Tá? Só te respondendo por cima. Tá certo. Valeu. Então, o macho corresponde às cavidades que são necessárias nas peças fundidas, principalmente orifícios. Eu acho que o principal conceito é furos, mas serve para rasgos. Sua função no molde é ao contrário do modelo. O modelo é da forma, mas o modelo vai sair do molde para ficar vazio. O macho não, o macho vai ficar lá para não preencher com metal líquido. Formar uma seção cheia onde o metal não penetre, né? O metal líquido, de modo que a peça apresente um vazio, ou seja, o conceito mais simples, fica um furo. O modelo deve prever partes salientes que permitem a montagem dos machos nos moldes, né? Mas isso a gente detalha, tanto em molde de areia como no molde em aço ferramenta. Tudo bem aqui? Prever colocação dos canais de vazamento, isso daí a gente vai detalhar, né? No molde em areia, né? Esse desenho não está muito feliz aqui, né? Mas tudo bem, é só curiosidade no momento. No molde em areia ou em aço ferramenta, vai ter que ter furos, né? Por onde vai entrar, vazar, né? O metal líquido, né? Eles vão chamar de alimentador ou funil de vazamento. Aí, à medida que a gente detalhar o processo, né? Ele vai detalhar que muitas vezes vai ter que ter uma espécie de respiro ou mais de uma entrada para um melhor preenchimento. Ok? Confecção do molde. Bom, a gente já começou a comentar isso daí, né? Quais são os dois principais? Olha aí que maravilha. Quais são os dois principais processos de fundição? O fundição em areia, que é o mais barato, ele é usado em empresas que têm encomenda de poucas peças iguais, e o molde e a fundição, né, em molde em aço ferramenta, né? Que a ferramenta vai ser caríssima, lá, sei lá, no mínimo 50 mil, um molde desses, mas ela se autopaga se a empresa tem encomenda de muitas peças iguais. Claro que esses são os dois principais, a gente vai ver que tem mais processo de fundição, né? Então, aqui só o conceito molde, que você já tem uma noção do que se trata, é o recipiente que contém em seu interior a cavidade ou as cavidades de forma que a peça será fundida, dentro das quais será vazado, né, inserido o metal líquido. Geralmente ele é composto por uma parte inferior e superior bipartido. A etapa de moldagem permite distinguir os vários processos de fundição. Então, aqui detalhando melhor a classificação da fundição, né? Quanto aos moldes. Moldes destrutíveis. Um deles você já tem uma noção, né? Os moldes destrutivos é quando a peça ficar pronta, tu quebra todo o molde para tirar a peça. Um deles você já sabe.
a fundição em areia, que é uma das duas mais usadas. Né? O que está dizendo aqui? O modelo não é aquela peça que a gente viu. Não confundam modelo com macho. Modelo é a peça que tu fabricou lá em madeira, ou em alumínio, ou em resina, que foi para fabricar lá um molde em areia. Depois a gente detalha como. Então, ele é molde permanente, porque se reaproveita o modelo. Já o molde, depois que a peça fica pronta, aqui que eu falei do molde em areia, tu quebra todo o molde para tirar a peça. Tá claro? Depois a gente vai ver, então, com o modelo permanente, a gente vai detalhar mais, é a fundição em areia, um dos dois mais usados. Depois a gente vai ver que existe fundição em casca, fundição em gesso, fundição em cerâmica, outros tipos, né? Assim como existe, né, modelo que, além de tu destruir depois o molde, que é para tirar as peças, o modelo também vai ser destruído, que a gente vai ver só para ter uma noção do que se trata. Existe fundição que eles chamam de cera perdida, que tanto o molde como o modelo vão ser destruídos, porque os modelos, depois eu vou falar, que vai ser em cera e tu tem que aquecer o molde. O único jeito de tirar os modelos é derretendo a cera, por isso que é modelo destrutivo. E aí tem aqui moldagem plena também, e só uma classificação geral dos tipos, né, de fundição. Desses moldes destrutivos, desses aqui, os moldes destrutíveis, o mais utilizado é a fundição em areia para baixo custo. Já dos moldes permanentes, por isso que é caríssimo, né? Geralmente em aço ferramenta, para a produção de muitas peças iguais, caríssimo. O mais usado, né, é o de aço ferramenta, que alguns chamam de coquilha, que é como se fosse ele. Depois a gente vai ver, detalhar melhor também, né? Que vai ter um molde superior e inferior e vai ter uma espécie de dobradiça, que eles chamam de coquilha, que vai se abrir um em relação ao outro, como se fosse uma porta, vamos dizer assim, depois da peça pronta, para extrair a peça. Depois a gente vai só comentar que existe, então, todos esses processos de fundição que eu comentei, vai ter um cadinho que vai receber o metal líquido e vai derramar nos orifícios do molde, o metal líquido, por gravidade. O que é por gravidade? É só derramar. Mas vai ter outros processos de molde permanente que o metal líquido vai entrar sob pressão, com auxílio, por exemplo, de um cilindro hidráulico, que é para empurrar o metal líquido para entrar lá dentro forçado. Por que é interessante isso em alguns processos? Para entrar em orifícios menores, porque às vezes o metal líquido tem dificuldade de acessar partes da peça. Assim como a gente vai ver, existe fundição de pré-tubulação por centrifugação, que o molde gira, e isso a gente vai comentar. E aqui, lingotamento contínuo é na fabricação de lingote em siderúrgico. Ok? É isso aqui que a gente vai detalhar, onde os principais são dois, a fundição em areia e o coquilha, que vocês não precisam falar coquilha, mas a fundição em molde em aço ferramenta. Ok? Então, vamos só iniciar. Lembrando, hoje é sexta, né? Segunda-feira não haverá aula, como já informado pela secretaria, que é o feriado aí, São Pedro, né? E aí a gente retoma terça-feira, dia 30, às 7. A aula de hoje vai estar disponível no YouTube, porque eu sempre consigo só no próximo dia seguinte. Só terça-feira até às 7, tá? Eu consigo inserir no YouTube. A aula de ontem já está. Então, começando aqui, né? Deixa eu só me organizar aqui. Fundição em areia. O termo mais popular, que é o certo a se falar,
que eles falam em fundição areia verde, é o mais utilizado. É o termo que se usa. Fundição em areia verde. Ok? É o primeiro dos dois mais usados. O processo de fundição em areia consiste basicamente na compactação, né? Vai colocando areia nas caixas para fabricar, tanto manual, como usando equipamentos para prensagem, né? Como marteletes, enfim, né? Mecânico ou manual. De uma mistura refratária plástica, areia de fundição, a gente vai falar que não é só um tipo de areia, que eles chamam de areia verde, tem mais de um tipo de areia no mesmo molde, questão de custo, sobre um modelo. Então, lembrando, né, vai ter um modelo nesse molde, geralmente em madeira ou alumínio, que é para dar forma, né, à peça. A areia de fundição consiste de uma mistura de elemento refratário. O mais comum é a areia verde, que chama, que existe mais de um tipo, com um elemento aglomerante. Não é assim no cimento? Então, vai ter um líquido lá que eles vão colocar no misturador, que é para, depois que tu deu forma ao molde inferior e superior, ele vai ter que secar e unir a areia, como se fosse um cimento. O nome dessa cola, toda vez que falar em cola na mecânica, é aglomerante. Aglomerante é a cola. Ok? Então, aqui, só exemplificando, né? Aqui é um molde superior e inferior com um alimentador de vazamento, aqui um cadinho, vazando metal líquido, né? Depois que resfriou, solidificou e ficou na temperatura ambiente, tu quebra toda a areia e aqui está demonstrando a peça que saiu, acredito eu, tem duas peças iguais, acredito eu, que saiu desses moldes em areia. Ok? Características dos moldes para fundição em areia. A fim de assegurar a qualidade das peças fundidas, algumas características dos moldes. Resistência. Para suportar a pressão do metal líquido e a ação erosiva deste durante o escoamento nos canais e cavidade do molde. Uma observação a ser considerada. Aí é mais problema da empresa de fundição, mas é complicado fazer peça grande. Por que é complicado fazer peça grande? Porque a peça é muito pesada e vai quebrar o molde depois que tu botou o metal líquido. Compreenderam? Porque como é uma espécie, ele não vai ter a mesma resistência do cimento. Ele é mais frágil que o cimento, porque tu pega um martelo pena ou um martelo bola, dá umas batidinhas, ele já se quebra todo. Então, peça muito grande, ele não resiste. Mínima geração de gás, a gente não viu um defeito, desprendimento de gás que pode gerar bolha na fundição. Uma das vantagens do molde em areia, que a areia que vai se solidificar, ela vai ser um pouco porosa. Então, o que acontece? O molde superior favorece a saída do gás por dentro do molde. Compreenderam? Então, a vantagem do molde em areia, que como é um tipo de areia, vamos dizer assim, é uma areia, um molde solidificada, ele favorece a saída do gás nas paredes do molde. Permeabilidade para possibilitar a saída dos gases, é o que eu comentei agora. Então, tem menos probabilidade de criar bolha dentro. Refratariedade, algo refratário. O que houve aqui que surgiu? Surgiu uma linha... já saiu. Tudo que é refratário na mecânica, um exemplo, um concreto, um cimento, em outros casos, ele é resistente ao calor. Né? É o que está dizendo aqui. Então, o molde de fundição é isso. Desmoldabilidade. É uma barbada, né? É só tu quebrar o molde. O molde deve permitir que a peça solidificada seja desmoldada em relativa facilidade.
Estabilidade dimensional deve ser autossuficiente para não interferir nas tolerâncias dimensionais da peça. Os dois principais processos de fundição, não é fundição em areia e fundição em molde de ferramenta, que eu comentei e disse quando se aplica um, quando se aplica outro. Qual dos dois vocês acham que é mais preciso no tamanho da peça que vai sair? Ou seja, que vai ter uma tolerância dimensional menor. Molde ferramenta. O aço ferramenta. O aço, o molde, a fundição em aço ferramenta, que ele vai chamar depois de coquilha, vai ser de maior precisão em relação ao tamanho da peça, ou seja, menor tolerância dimensional. A desvantagem, uma das desvantagens da fundição em areia, que a variação do tamanho da peça vai ser maior, porque na areia vai ser menos preciso. Porque imagina, tu está fabricando um molde colocando areia, enquanto que do aço ferramenta, tu está fabricando um molde. Quem está fabricando um molde é uma máquina computadorizada, que é torno e fresador ao mesmo tempo. Só aí já tem precisão. Tá claro? Colapsabilidade. Quase não consegui falar essa palavra, é difícil aqui. Os machos, que você já sabe, o maior exemplo é para que vai ficar dentro do molde para criar os furos, por exemplo, deve colapsar sob tensões causadas pela... Lembra a pergunta do Diego que ele fez? Considera o furo vai ter que ser menor, muitas vezes para passar uma broca, e tu tem que considerar, além de sobre o metal, a contração volumétrica que a gente já falou, do metal durante a solidificação, de forma a evitar trincas, cuidado com o formato. No furo não vai ter problema dos machos, mas e se for um rasgo retangular ou quadrado, né? Pode ter canto vivo e formar trincas, né? Então, surgimento de tensões internas. Ok? Vamos avançar só essa página aqui para encerrar. Características. Nosso foco agora é detalhar esse processo de fundição em areia verde. Se as qualidades do MOS dependem das características observadas no item anterior, etapas devem ser consideradas. Resistência, a qual depende principalmente do elemento aglomerante, a cola que tu vai usar. Aí é mais questão da empresa terceirizada, utilizando para manter as partículas coesas, né? Mais unido. Mas eu acho que o principal motivo que tem que ser considerado na resistência do molde é o tamanho e o peso da peça. Porque peça pesada tem um risco grande do molde não resistir quando entrar o metal líquido. Permeabilidade. A areia não tem a grande vantagem, o molde em areia, de deixar escapar o gás para não formar bolhas na peça? Ó, a permeabilidade, ele deixa passar os gases que vão formando na fundição, para não ficar bolhas. Refratariedade. A areia moldada deve ser capaz de resistir a altas temperaturas de fusão dos metais sem que os grãos se fundem ou que o elemento aglomerante, a cola, perca a capacidade de manter as partículas coesas, ou seja, coladas da areia. O principal que vocês têm que saber como técnicos, que o nome que se dá à areia é areia verde, que vai existir mais de um tipo, que a gente vai detalhar a partir de terça. Teor de umidade, tem que tomar cuidado. As empresas que eu lidei, que eu visitava como terceirizadas da empresa que eu trabalhava, era de areia verde. Só que, qual é a diferença do norte do estado para Rio Grande? Umidade. Então, lá eles não tinham problema de umidade. Eu acredito que uma fundição, se tivesse aqui em Rio Grande, em areia verde, ia ser meio complicado, né? Eles iam ter que tomar mais cuidados em relação à umidade. Porque qual é o problema da umidade? Vai gerar mais gás, mais bolha.
o qual afeta a permeabilidade. Maior umidade, menor permeabilidade, resistência, maior umidade, menor resistência, né? Que vai influenciar também, que pode tender a quebrar o molde em areia, e formação de gases, que o grande problema é gerar bolhas na peça. Fluidez é o quanto que o metal líquido consegue entrar dentro do molde em areia, o qual afeta a moldabilidade, ou seja, a capacidade de fluência para que o metal líquido, independente do material, que é influenciado pelo material, né, consiga entrar naquelas cavidades pequenas, reentrâncias, partes pequenas de peça. Ok? Então, antes de repassar a chamada, paramos na página 79, né? Que a gente está em fundição em areia verde, que a gente vai detalhar. E aí a gente segue terça-feira a partir dos materiais, né? Da areia. Que o principal aqui vai falar várias coisas, né? O principal que a areia é areia verde, que tem mais de um tipo de areia verde, aí eu vou detalhar aonde se aplica os tipos de areia verde. Alguma pergunta até aí? Certos que não? Certo. Alexandre não veio, André não veio, Antônio não veio, Ariel. Aqui. Bruno, tô vendo ele. Diego. Euler. Aqui. Fabrício não veio, Fernanda não veio, Gabriel. Aqui. Gabriel tá aí. Giovanni. Presente, Alex. Tá aí. Guilherme. Tô aqui. Henry. Aqui. Ian. Presente. Isaac. Aqui. Jefferson. Presente. Jerry Lopes, vi ele. Jerry dos Santos não veio, Jesus não veio. João, tô vendo ele. Lucas não veio. Michael Guimarães, tá aí, né, Michael? Tô vendo ele também. Moreira não veio. Michael Moreira, né? Márcio não veio. Marcos, tá aí. Max não veio. Milton tá aí. Pablo, tô vendo também. Patrick. Patrick, tô vendo ele também. Rafael não veio. Rogério, tô vendo ele. E é isso. Feito, pessoal? Feito. Nos encontramos, então, se tudo der certo. Se Deus quiser e o diabo permitir, nos encontramos terça-feira, às 7 da noite. Tá bom? Abraço a todos. Bom final de semana aí. Até terça-feira. Boa noite. Até terça. Boa noite. Valeu.